Olá, eu sou o Diego Machado. Esse é o canal Horizonte Livre. Antes de começar, já deixe seu like e compartilhe com amigos. Agora, vamos para o que interessa. O assunto de hoje será o experimento que assustou até os cientistas. No início da década de 1980, um neurocientista chamado Benjamin Libet, professor da Universidade da Califórnia, em São Francisco, realizou um experimento aparentemente simples. Ele não estava tentando provar nada revolucionário, pelo menos não no começo. Seu objetivo inicial era entender como o cérebro humano toma decisões conscientes. Nada parecia perigoso. Não havia riscos físicos, explosões ou falhas técnicas. Ainda assim, o que Libet descobriu abalou um dos pilares mais profundos da experiência humana, a sensação de livre-arbítrio. Para entender por que esse experimento assustou cientistas e filósofos até hoje, precisamos primeiro compreender o contexto da época. Até então, a ideia dominante era simples. Você decide algo conscientemente e então o cérebro executa a decisão. Primeiro a vontade, depois a ação. Um modelo claro, lógico e confortável. Mas Benjamin Libet decidiu testar se isso realmente acontecia dessa forma. O experimento foi montado de maneira extremamente controlada. Voluntários eram sentados em uma sala silenciosa, conectados a eletrodos que monitoravam a atividade elétrica do cérebro com alta precisão. À frente deles havia um relógio especial, com um ponto luminoso girando rapidamente ao redor de um mostrador. A instrução era simples. Em qualquer momento que desejassem, os participantes deveriam mover o dedo ou apertar um botão. Não havia pressa, nem obrigação. Apenas escolher o momento. Mas havia um detalhe crucial. Os voluntários também precisavam informar exatamente em que momento sentiram a vontade consciente de agir, observando a posição do ponteiro luminoso no relógio. Enquanto isso, o cérebro deles era monitorado em tempo real. O que Benjamin Libet procurava era algo chamado potencial de prontidão, um pequeno sinal elétrico no cérebro que ocorre imediatamente antes de um movimento voluntário. E foi exatamente aí que tudo começou a ficar estranho. Os dados mostraram que o potencial de prontidão surgia no cérebro, cerca de 300 a 500 milissegundos antes da pessoa relatar ter tomado a decisão consciente de agir. Isso significava algo profundamente perturbador. O cérebro parecia decidir antes da mente consciente perceber a decisão. Em termos simples, o corpo estava se preparando para agir antes que a pessoa tivesse consciência de ter decidido. Quando esses dados foram analisados, o silêncio tomou conta do laboratório. Não porque houvesse um erro, mas porque os resultados se repetiam novamente e novamente, com diferentes pessoas. A decisão parecia começar no inconsciente, mas Benjamin Libet não ficou satisfeito. Ele sabia que aquela descoberta levantava questões enormes, então decidiu ir ainda mais fundo. Em uma segunda fase do experimento, os participantes recebiam uma nova instrução. Eles deveriam iniciar a decisão normalmente, mas poderiam cancelar um movimento no último momento, se quisessem. Mesmo depois do potencial de prontidão aparecer no cérebro, o objetivo era simples: ver se a consciência ainda tinha algum papel real, ou se tudo já estava decidido automaticamente. E foi aqui que o experimento se tornou ainda mais assustador. Os dados mostraram que, mesmo depois que o cérebro iniciava o processo de decisão, a consciência ainda podia intervir e impedir a ação. Benjamin Libet chamou isso de veto consciente. A mente não parecia iniciar a decisão, mas podia interrompê-la. Isso criou um paradoxo que até hoje gera debates intensos. Se a decisão começa inconscientemente,
mas pode ser cancelada conscientemente, então o que é o livre-arbítrio? Onde ele realmente atua? Libet foi honesto com suas conclusões. Ele afirmou que talvez a liberdade humana não esteja em iniciar ações, mas em escolher quais ações permitir que se completem. Isso assustou a ciência por um motivo claro. A consciência deixou de ser o centro do controle e passou a ser uma espécie de guardião final. Essa descoberta teve impactos profundos. Filósofos começaram a questionar conceitos clássicos de responsabilidade. Psicólogos repensaram modelos de comportamento. Neurocientistas passaram a estudar a mente de forma completamente diferente. Mas o desconforto maior vinha de uma pergunta silenciosa. Se grande parte das nossas decisões começa fora da consciência, quantas escolhas fazemos acreditando que fomos totalmente racionais, quando na verdade apenas justificamos algo que já estava em movimento? Alguns pesquisadores tentaram minimizar os resultados. Outros tentaram reinterpretar os dados. Mas o experimento de Libet nunca foi invalidado. Pelo contrário, ele foi replicado, aprofundado e confirmado por estudos posteriores em diferentes países. O que mudou ao longo dos anos foi a interpretação. Hoje, muitos cientistas concordam que a mente humana é formada por camadas, uma parte automática, rápida e inconsciente, e outra lenta, reflexiva e consciente. A consciência talvez não seja a iniciadora de tudo, mas continua sendo essencial. Ela observa, filtra, avalia e, quando necessário, interrompe. Essa ideia dialoga de forma surpreendente com tradições filosóficas antigas, que sempre afirmaram que o verdadeiro poder da mente está na atenção, na observação e no autocontrole, não no impulso inicial. O aspecto mais assustador desse experimento não é a perda do controle, é a percepção de que viver sem consciência ativa nos torna reféns de processos automáticos. Se você não observa seus pensamentos, emoções e impulsos, eles decidem por você. Mas se você desenvolve consciência, você ganha o poder do veto, o poder de interromper padrões destrutivos, o poder de escolher respostas diferentes. Talvez seja por isso que esse experimento ainda incomoda tanto. Ele não tira a responsabilidade humana, ele a torna ainda maior, porque agora sabemos que um pequeno instante de consciência pode mudar completamente o rumo de uma ação. E isso muda tudo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.